7 dicas para ser um bom líder cristão. 7 conselhos práticos para ser um bom líder cristão. E quero, irmãos, ir para o ponto. Sim, vamos a isso, irmãos. Não é possível sermos bons líderes sem amor. Yendo al grano, hermanos, desde el mismo comienzo. No es posible que seamos buenos líderes sin amor. No entanto, o amor do qual estamos a falar, ao que nos referimos nesta noite, irmãos, dentro do contexto da liderança cristã, não é o amor no qual nós muitas vezes pensamos, o amor emocional, sentimental, carinhoso, de abraços, de beijinhos. Quando falamos de amor biblicamente, irmãos, e nomeadamente quando estamos neste contexto de liderança, falamos da manifestação da totalidade da nossa pessoa para sermos bênção para outros, para sermos ajuda para otros. Y lo voy a intentar explicar en palabras de un amigo que en una ocasión, siendo este servidor músico y él el líder de alabanza, nos decía: cuando tú estés tocando tu instrumento o cuando estés cantando con el micrófono, siempre pídele a Dios para ser bendición a la iglesia. Sermos bênção, irmãos, é muito mais do que fazer alguma coisa, é algo que sai de nós, é irradiado de nós, como falávamos há poucas semanas, irmãos. Eu quero falar disto porque, novamente, nós não podemos ser líderes cristãos reais, genuínos, sem amor. O líder que se assemelha a Jesus, o líder que se parece a Jesus, no primeiro lugar, é aquele que ama a Deus. No segundo lugar, que ama a sua própria pessoa, ou como diz a Bíblia, ama a si mesmo. No terceiro lugar, ama o seu próximo. A Deus, a si próprio e ao próximo. Esse líder, além disso, é uma pessoa que está emocionalmente saudável, porque ao ter amor e amor verdadeiro, a sua vida espiritual está saudável, a sua vida espiritual é completa. Queremos ir para as Sagradas Escrituras, irmãos, como sempre fazemos, e para uma passagem na qual nos é dito que um homem da lei, um fariseu, perguntou-lhe ao Senhor qual era o mandamento mais importante. E é o mandamento que ainda é o mais importante. Ao qual o Senhor lhe respondeu no versículo 37 de Mateus 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Vou repeti-lo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Glória ao Senhor. Quantos dizem amém na palavra de Deus? Aleluia. Irmãos, quando falamos de liderança, irmãos, quando falamos de serviço a Deus, de trabalho na obra de Deus, nós nunca podemos esquecer o fator amor como o principal. E esse fator, esse agente, esse assunto vital, irmãos, é o que move
a nossa vida até Deus na direção correta para com Deus, e é o que move a nossa vida na direção certa, correta para o nosso próximo. E, em terceiro lugar, é quem também nos orienta interiormente. O amor de Deus já nos tem demonstrado, irmãos, imensas vezes ao longo da nossa vida, que é a melhor coisa que nós podemos ter. Se nós queremos ser bons líderes, e não apenas bons líderes, excelentes líderes, escrevam amém aqueles que querem ser excelentes líderes para a glória de Deus. E, portanto, imitadores do melhor líder de sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se queremos ser como Jesus, alguém diga aí em casa, eu quero ser como tu, Jesus. Nós, em primeiro lugar, irmãos, devemos manifestar amor. Em primeiro lugar. Às vezes, nos preocupamos com manifestar inteligência, com manifestar talento, capacidade. Lo voy a decir en español, nos preocupamos mucho por impressionar al prójimo. Mas isso não é o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. O primeiro e maior mandamento. Portanto, o que deve ser a nossa prioridade, irmãos, cotidianamente, a diário, irmãos, é manifestar amor. Qual a complicação nisto para nós, humanos, pecadores, fracos, como dizíamos ontem no serviço, maus, que é a verdade, irmãos, esta natureza é isso, sim, ela não presta. A principal complicação, irmãos, é que nós nem sempre sabemos como manifestar amor. Até podemos dizer que nascemos impedidos para manifestar amor. Trazemos, irmãos, uma incapacidade emocional e espiritual que nos impede de amar como devemos amar, de expressar amor como devemos expressar. E essa é a razão destas 7 dicas práticas, irmãos, que quero partilhar rapidamente com cada um, para que a partir deste dia, 27 de maio de 2024, possamos aplicá-las cientemente, irmãos, intencionalmente, como líderes e pronto, como cristãos no geral, não apenas na nossa liderança, na vida toda, irmãos, nas cenas todas nas quais nós agimos, nos mexemos a cada dia. Isto é tão importante, irmãos. Começo pelo importante assunto de não pedir nada em troca. Se alguém quer tirar nota, ou depois pode ver esta gravação novamente. Tu não peças nada em troca. Não esperes receber algo em troca. Necessitamos, irmãos, no momento de estar a formar uma relação, de começar uma amizade com alguém, fazer isto desinteressadamente, irmãos. Porque o amor verdadeiro é incondicional. E se não é incondicional, então não é amor. É outra coisa. Vá a saber o que é, mas não é amor. O amor verdadeiro, irmãos, é incondicional. Do contrário, ele apenas vai ser uma manifestação emocional que só nos convém, que só nos serve a nós próprios, mas não ao próximo. Quantos conhecem essa frase, esse dito de amor interessado, por conveniência? Alguém que se casa com outra pessoa pelo seu dinheiro. Eu sempre digo para a irmã Isabel, tu casaste-te comigo pelo meu dinheiro. E ela me pergunta, qual? Ajuda-nos, Senhor. Não peças nada, não esperes nada em troca. Número 2,
Segunda dica, alimenta o interesse autêntico. É dizer, esforça-te em construir interesse genuíno pelas outras pessoas. E isto requer esforço, irmãos, porque a nossa natural tendência é a pensar em nós próprios. Por natureza, nós somos egoístas. E é por isso, irmãos, que precisamos de desenvolver uma capacidade de interessar-nos autenticamente pelos demais, fazendo com que eles sejam o número um da nossa vida, ou em palavras do apóstolo Paulo, maiores do que nós. Lo diré en español, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, dice la palabra. Irmãos, devemos preferir aos outros por acima de nós próprios. E é claro, não estou a dizer que abandonemos o devido apreço pela nossa própria pessoa, o devido respeito por nós próprios, não estou a dizer isso, mas devemos colocar aos outros, irmãos, num lugar de privilégio. Isso é interesse autêntico. Número 3, terceira dica, treina a paciência. Se há alguém aqui impaciente, sendo eu um deles, escreva aí um amém. A nossa paciência, irmãos, assim como os nossos músculos e o nosso cérebro, a nossa paciência precisa treino. Necessita ser treinada. Sim? Cada um de nós, cada um, é uma criação única, única, diferente dos demais. E é por isto, irmãos, que nós necessitamos muito tempo, décadas da nossa vida, para ter a capacidade de compreender outras pessoas, ao menos minimamente. Quando temos 10 anos de idade, 15 anos, 20, 25 anos de idade, nós não somos muito pacientes, pelo contrário, nos impacientamos muito facilmente com pessoas que não pensam como nós, que falam diferente do que nós, etc. Mas com o passo do tempo, o decorrer do tempo, vamos aprendendo, oxalá, a compreender os outros. Necessitamos, irmãos, treinar a nossa paciência para com todo tipo de pessoas. Glória ao Senhor. Se não consegue dizer amém, diga ouch. Quarta dica, irmão, aprende a escutar. Aprende a escutar. Que possamos ter como grande propósito na nossa vida, irmãos, isto de ouvir mais do que falamos. Aprender a escutar os demais, irmãos. Quando uma pessoa ama o seu próximo, sinceramente, ela escuta de maneira compreensiva, com paciência, como já falamos na terceira dica. Essa é a quarta, irmãos. Treina a tua paciência. No quinto lugar, dá carinho. Dá carinho. Isto é algo que requer o amor ao próximo. Não é apenas pensar, não é apenas falar ou talvez comprar coisas para dar a outra pessoa. Às vezes, irmãos, estar em silêncio junto a um amigo, ao pé de um amigo, é mais do que suficiente. Sim? Não é com dinheiro, não é com inteligência, apenas companhia, apenas compreensão, às vezes um sorriso, às vezes um gesto corporal, uma mão sobre o ombro dele, dela. Sim. Um sticker pelo WhatsApp. Sim.
um versículo da palavra. Tantas coisas, irmãos. É, de alguma maneira, fazer o mesmo que Jesus prometeu que faria conosco. Jesus prometeu não deixar-nos órfãos, mas vir a nós. Es, hermanos, en cierto modo, actuar con las demás personas del mismo modo que Jesús prometió actuar con nosotros. Cuando dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18, João 14:18. Oferecer cariño. Número 6, tratar as demais pessoas como iguais. Como iguais. Eu sempre me lembro, irmãos, de algo que não devemos fazer. Nós que ensinamos, que dirigimos reuniões, nunca, irmãos, devemos subestimar as outras pessoas. Lembro porque conheci um líder, irmãos, que fazia perguntas muitas vezes tolas, irmãos, aos irmãos. E quando os irmãos respondiam perguntas que já todos sabem, que até as crianças sabem responder. Aleluia. Ele respondia, muito bem. E eu, irmãos, sentia muita pena, muita tristeza, porque as pessoas não gostam, irmãos, que nós tratemos elas como se fossem tolas, como se fossem inferiores. Temos que sempre, irmãos, respeitar a dignidade das outras pessoas, a inteligência delas, muitas vezes muito maior do que a nossa, muitas vezes. Porque o facto de nós termos uma posição de liderança, irmãos, um cargo na igreja, não necessariamente significa que somos melhores do que alguém. Não, irmãos. É melhor lembrarmos as palavras do apóstolo Paulo, aí em Romanos 12:3, onde Paulo dá toda a glória a Deus pelo que ele era, pelo que ele tinha conseguido ser. Ele diz, pela graça que me tem sido dada, digo a cada um de vocês que ninguém tenha mais alto conceito de si próprio que o que deve ter, mas que pense de si com sabedoria, sim, com humildade, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Amém, irmãos? Sempre tratemos as outras pessoas, irmãos, como iguais, nunca como inferiores. E por último, irmãos, e com isto vamos acabar, é muito importante aprendermos a animar os outros, animar, a destacar, salientar o trabalho deles, dar parabéns para os outros, não escatimar elogios, irmãos, para outras pessoas. Se tu queres ser um bom líder, eu quero ser um bom líder. Se queremos isso, irmãos, devemos ser generosos em louvar, em reconhecer, em levantar as outras pessoas. E isso inclui levantar o ânimo delas. As tuas palavras, como diz a Bíblia, podem ser como uma joia, como uma maçã de ouro com figuras de prata, diz Salomão. Quando são ditas apropriadamente, quando são ditas com carinho, com sinceridade. E essas palavras tuas, irmão líder e futuro líder que estás a ver, que estás a ouvir isto, pode conseguir que essa pessoa, pela sua vez, consiga, obtenha uma melhor opinião de si própria. Há pessoas, irmãos, que têm muito baixa autoestima. Mas uma palavra, um elogio, um agradecimento, sim, um pequeno reconhecimento, assim como a irmã Isabel
fez ontem com aquele espelho. Não sei quantos repararam, os que não são mais, o que aconteceu aí no altar com aquele espelho que a minha esposa tinha. Sim, no espelho, acima e abaixo, irmãos, havia palavras muito positivas. E um anúncio que dizia: este espelho está a refletir uma mulher com todas estas virtudes. E tinha aí uma lista de coisas positivas. O que faz isso com que a autoimagem da pessoa melhore muito, cresça, se embeleça, irmãos. Aleluia. Nós, como líderes, irmãos, devemos aprender a fazer isso, a salientar os pontos fortes das outras pessoas, as virtudes das pessoas. E todas as pessoas têm virtudes. Eu vou dizer algo para que rias um bocado. Até o diabo tem virtudes. Pastor, o que está a dizer? O diabo, irmãos, tem virtudes. Ele é, por exemplo, muito perseverante. Para o mal, mas é perseverante, ninguém pode negar isso. Ele é insistente. Sim, e estou a usar um exemplo bastante exagerado, mas é para deixar fixa esta ideia, irmão, que até o que parece pior pode ter algo bom, e nós podemos não apenas achar isso, encontrar isso, mas também colocá-lo na palestra, trazê-lo à conversa e dizer para essa pessoa, e quando falamos dessa pessoa também com outros, falar do que é bom, falar não dos seus pecados, não dos seus erros, que todos temos, não há que esquecer que todos temos erros, mas falar das suas fortalezas, não das suas fraquezas, sim das suas habilidades. Glória a Deus. Quantos dizem amém nesta noite a estas 7 dicas, irmãos? Se fizermos isto tudo, se aplicássemos, irmãos, mais estes princípios, estes conselhos práticos, mas poderosos à mesma vez, irmãos, nós não apenas vamos sentir um maior amor para com os demais, não apenas vamos conseguir expressar melhor esse amor, o carinho, não apenas vamos conseguir ser melhores ouvintes, com maior paciência da que temos até agora, etc., irmãos. O mais importante de tudo é que nós vamos refletir a Deus. Porque as 7 dicas que temos dado, irmãos, e poderiam ter sido muitas mais, né? Todas elas têm um fio condutor, têm um hilo condutor, que se chama amor. E se nós pomos em prática estas coisas, a quem vamos refletir é a Deus. O que vamos refletir é o seu amor, irmãos. E vamos demonstrar, acima de tudo, para Ele que o amamos. Porque quando amamos ao próximo, das maneiras que hoje temos partilhado, irmãos, é quando estamos a demonstrar a Deus que o amamos assim como Ele pede, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. Quantos nesta noite querem alçar suas mãos junto comigo e pedir a Deus, junto comigo, Senhor, eu quero ser essa classe de líder, um líder amoroso, Senhor, um líder compreensivo, um líder ao serviço dos próximos, dos irmãos, dos amigos, um líder paciente, Senhor, um líder capaz de escutar, capaz de ouvir, Jesus, com muita paciência, com muito carinho, Senhor, compreender as pessoas, compreender, Senhor, as suas necessidades, as suas dificuldades, Senhor, os problemas pelos que elas estão a passar, Senhor. Esta noite, Senhor, pedimos-te justamente aquilo que
nos pode capacitar para fazer isto tudo. E é o teu amor, Jesus. Pedimos-te, ó Deus, tu nos enchas desse amor, para que, quer seja na reunião do Grupo Vida, quer seja na casa, quer seja no trabalho, ou na escola, ou na rua, Senhor, até na igreja, Senhor, quando estamos todos juntos, cada um de nós, Senhor, possa ser um reflexo de Ti, possa demonstrar, Senhor, de maneiras práticas, como hoje temos dito, que há um amor desinteressado em nós. Não nos aproximamos das pessoas apenas porque a nossa função o requer, Senhor, o exige, ou porque vemos algo, Senhor, que podemos tirar em troca. Não, Senhor, mas que nos aproximamos delas porque queremos o seu benefício delas, queremos ser bênção, como temos dito para elas. E mais do que tudo, Senhor, para partilhar com elas esse amor divino que te levou à cruz do Calvário, esse amor que esteve disposto a oferecer tudo, ainda a própria vida, mesmo a tua própria vida, Senhor, entregaste para dar-nos salvação e vida eterna. Que assim como tu nos amaste, Senhor, nós possamos amar outrem. No nome de Jesus o pedimos nesta noite e dizemos obrigado, Senhor, pelo conselho da tua palavra. Quantos podem louvar ao Senhor nesta noite junto comigo e agradecer? Alguém que diga junto comigo, Senhor, recebo este conselho nesta noite. E aceito o desafio, Senhor, de ser um melhor líder a partir de hoje. Um líder que ame aos seus seguidores, como tu, Jesus, nos amaste, cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus.